Olá, eu sou o Cristiano Vasques, sou sócio do Hotel Invest e hoje a gente está aqui para falar sobre o panorama da hotelaria brasileira, edição 2019. Estou aqui com um convidado ilustre, o Orlando de Souza, diretor do FOB. Bem-vindo, obrigado pela presença. Estou aqui com o Diogo Canteiras, o nosso sócio fundador do Hotel Invest. E estou aqui também com o Pedro Cipriano, que foi responsável pela condução do estudo e também um dos sócios aqui da empresa. Bem, em primeiro lugar, tem bastante novidade nesse panorama. Ele está diferente, você que acompanha já as outras edições do panorama que a gente publica, essa é a 12ª edição, tem muita novidade. Acho que a primeira novidade é essa parceria com o FOB, não à toa o Orlando de Souza está aqui com a gente. Você queria falar um pouco sobre isso, Orlando? Quero sim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o FOB tem uma contribuição importante na construção desse tipo de estudo, no caso, o Panorama da Hotelaria Brasileira, 12ª edição, como você disse. E por quê? Porque o FOB representa as redes hoteleiras do Brasil, nacionais e internacionais. E a grande vantagem é que o FOB consegue obter, através das redes, informações precisas e muito confiáveis, porque as redes têm, na sua totalidade, daquelas que pertencem ao FOB, que são associadas ao FOB, elas têm as informações oficiais que elas são obrigadas a ter, seja para divulgar para os seus proprietários, para os seus investidores e tudo mais, ou seja, não são dados extrapolados ou dados imaginados, tá certo? Esse recorte que é feito de informações que o FOB é capaz de fornecer para um estudo, no caso aqui específico do Panorama da Hotelaria Brasileira, é uma informação altamente confiável que pode sim, uma vez trabalhada, dar uma tendência importante do que é o mercado de hotelaria no país como um todo. Ótimo. Diogo, você que já acompanha o Panorama há bastante tempo, foi envolvido no desenvolvimento desde os primeiros, fala um pouquinho sobre como que você vê a importância do Panorama para a hotelaria do país e o trabalho que a gente faz aqui. O Panorama é muito importante porque você precisa de informações devidamente estruturadas e devidamente estudadas para fornecer para o mercado, para guiar o mercado nos seus orçamentos, para guiar o mercado nas suas políticas de marketing, nas suas políticas de revenue management. E eu acho que o Panorama deste ano, tá, ele traz muito de informações que vão ser muito preciosas exatamente para isto, para as políticas de revenue management, para as políticas comerciais das redes e dos hotéis em gerais. Ótimo. Bem, a verdade é que esse ano o panorama está bastante diferente, né? Quem acompanha sabe que a gente tradicionalmente monitora algumas cidades, cobrimos desde o princípio Rio de Janeiro e São Paulo e com o passar do tempo foi crescendo o número de cidades cobertas. E esse ano tem muita novidade. Pedro, você que esteve responsável pela nova edição do Panorama, fala um pouco sobre o que tem de diferente desse Panorama, o que a gente conseguiu ganhar com a parceria com o FOB e o que tem de diferente. Acho que um dos principais pontos que a gente conseguiu ganhar foi penetração em outros mercados que antes, tradicionalmente, a gente não cobria na Hotel Invest. O Panorama, ele começou a ser trabalhado em 2 mercados, como você comentou, São Paulo e Rio de Janeiro. Historicamente, também vinha sendo acompanhado Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador. Eram 6 praças nacionais que a gente analisava e hoje a gente expandiu o escopo geográfico para 11 cidades. 11 cidades com histórico de análise mais longo, 11 cidades com tendências não apenas anuais, mas entender também do ponto de vista de perspectiva mensal, em termos de ocupação e diária, para saber a partir de que período o mercado retoma um ritmo de crescimento. E um dos principais pontos, além da performance, é olhar para o futuro. Historicamente, muito do que se faz no Brasil está relacionado a histórico de desempenho. Evidentemente, a gente continua apresentando histórico para entender curvas de tendência, só que o foco agora começa a ser o futuro. Futuro em relação a 2019, de uma maneira crítica, de uma maneira criteriosa e também, por fim, trazer uma perspectiva de ampliação de oferta que hoje era uma informação que não existia no mercado. A gente analisou, entrou em contato com 29 redes das principais atuantes no Brasil, as 29 passaram para a gente pipeline de novos projetos e o que a gente apresenta hoje é uma fotografia clara do que vai ser implantado, para que tipo de produto, em qual cidade, em quanto tempo no Brasil. Muito bem, e uma das novidades que a gente tem, que o estudo levantou para esse ano, é uma recuperação do mercado, não é, Pedro? Fala um pouco sobre isso.
O principal ponto, a novidade, eu acho que o mercado também estava bastante ansioso, era saber o que vai acontecer com os principais indicadores. Na verdade, ele estava ansioso e ocioso, isso é verdade. É verdade, é verdade. É sabido que a ocupação ela vem crescendo no país já há algum tempo. Até dados do FOB, se a gente analisa a média móvel em termos de ocupação, desde janeiro de 2017, o mercado ele vem numa tendência crescente de ocupação. O mercado hoteleiro é cíclico. Primeiro vem ocupação, depois a diária passa a reagir. E a gente entende que a partir de 2019 o grande foco é a diária. Daqui para frente existe um potencial de crescimento bastante interessante. No ano de 2018, em alguns mercados isso já aconteceu, trazendo como referência São Paulo, que é o principal mercado hoteleiro do Brasil, em termos de volume, em termos de desempenho. A gente já viu uma correção de diária em valores reais e a tendência é que daqui para frente isso se acentue, o que é excelente. O que é excelente porque chegou o momento das margens operacionais começarem a ganhar um pouco mais de relevância e a distribuição dos ativos voltar a patamares mais próximos ao período pré-crise. Orlando, isso é notícia muito boa para a hotelaria, né? Os últimos anos não foram nada fáceis. Quando a gente percebe esse crescimento e vê que tem pouca oferta nova para inaugurar nos próximos anos, era tudo que a hotelaria precisava, não era isso? Era sim. Porque a crise, quando ela se iniciou, que foi lá final de 2014, principalmente o ano de 2015, provocou essa derrocada completa em 15, 16 e tal, que o Pedro até se referiu, né? A queda foi brutal da demanda, vamos dizer assim, que é a taxa de ocupação, a medida, e aí automaticamente a diária despenca, porque todos fazem uma grande guerra no mercado para tentar segurar pelo menos aquele volume de clientela que ela supõe ter. Então é um reflexo quase que de causa e efeito, né? Cai a demanda, cai a taxa de ocupação, cai também as diárias médias. O que eu acho que é importante ressaltar agora é o seguinte: sim, a demanda retomou consistentemente a partir de 2017 e em algumas cidades, como o Pedro falou, em São Paulo, já a demanda, a taxa de ocupação está no mesmo nível pré-crise, ou seja, já até ultrapassou praticamente a taxa de ocupação que tinha lá em 2014. Isso é a primeira ferramenta que você tem que usar para conseguir começar a mexer nas diárias, certo? Para ter condições de fazer uma evolução da diária, porque ela tem uma evolução sempre muito mais lenta. Mas uma coisa muito importante hoje, isso não vai acontecer automaticamente. Isso é uma coisa muito importante que a hotelaria tem que entender. Existe hoje uma necessidade de que a hotelaria se aplique o seu trabalho na recomposição da diária média. E isso significa, muitas vezes, deixar de lado algumas práticas que já estão hoje superadas. Vou dar um exemplo clássico dessa coisa. Há muitas hotelarias em muitos locais, em muitas localidades, seja ela uma cidade ou seja ela numa região de uma grande cidade, quer se basear ainda muito na cesta competitiva. E a hora que você olha a cesta competitiva como sendo a ferramenta para você definir a sua diária média ou a sua diária comercial, você está jogando num sistema muito pequeno. Ou seja, onde um joga para baixo e você vê aquilo, você joga também o teu para baixo para não perder. Ou seja, é um jogo de perde-perde. Eu acho que esse é o momento de não mais olhar na cesta competitiva e começar a mirar no potencial de clientes e de hóspedes que você quer ter. E que preço esses clientes hóspedes são capazes de pagar. Isso é que tem que dimensionar o seu revenue management, sua comercialização, sua distribuição, e não o preço que o teu concorrente está fazendo. Acho que nesse momento agora de retomada de demanda. Pois é, esse comentário me faz lembrar uma experiência que a gente viveu aqui dentro da Hotel Invest, né, Diogo? Mais de 10 anos atrás, que foi a retomada do mercado, especialmente inicialmente de São Paulo, que foi, na verdade, os primórdios do fundo Hotel Max Invest, né? Como é que você está vendo esse momento? A observação que o Orlando fez é uma observação perfeita. A gente vem de uma crise, tá? De vários anos, e uma crise difícil, não uma crise difícil. Isto faz com que as pessoas fiquem naturalmente pessimistas e naturalmente conservadoras. E na hora de você fazer budget, na hora de você fazer estimativa para o ano seguinte, a tendência é você ser mais conservador. A tendência é você não arriscar muito. E eu lembro, nas discussões que a gente teve no FOB, quando nós apresentamos esse estudo para a diretoria do FOB, foi interessante porque o Lúcio Suriani levantou isso. Ele falou, puxa vida, nós estamos vivendo em São Paulo
exatamente a mesma coisa que nós vivemos há 10, 12 anos atrás, quando nós tivemos a recuperação da superoferta. Quer dizer, no início dos anos 2000, 2004, 2005, nós tivemos uma quantidade de quartos muito grande que foi jogada no mercado, mas depois isto tornou o mercado muito competitivo, fez com que a ocupação caísse, diária média caísse, etc, etc. Hotéis tivessem prejuízos, nós vivenciamos isto muito de perto. Mas depois o mercado começou a recuperar e as pessoas não acreditavam nessa recuperação como não estão acreditando hoje. E o mercado começava a recuperar com taxas de recuperação realmente que surpreendiam. A gente às vezes via o mercado recuperar, por exemplo, a rentabilidade dos hotéis recuperar 30% de um ano para o outro. Tá? É interessante, eu estava vendo os dados do Max Invest, hoje da carteira dos hotéis do Max Invest, e eu olhava para a carteira do Max Invest e quando você compara 2018 com 2019, os primeiros 3 meses de 2018 com os primeiros 3 meses de 2019, a gente teve um aumento de rentabilidade dos quartos de mais de 40%, na verdade 44%. E de 18 para 19, também está se verificando outra vez 40 e pouco por cento de aumento de rentabilidade. Então é uma situação que a gente já viu no passado e que está acontecendo outra vez. A gente tem que ficar atento porque a recuperação da diária média, se a pessoa não confia, se ela não confia nessa recuperação, ela não arrisca, né? E tem que arriscar, porque o mercado está recuperando. Bem, falando de recuperação, um dos pontos que a gente tem no estudo do Panorama 2019 é justamente um olhar para o futuro, um olhar para a expectativa de 2019. Pedro, você que foi responsável pela condução do estudo, explica um pouco para a gente como que foi feito essa projeção para o ano seguinte, o que os números dizem e qual a sua percepção pessoal do que esses números estão dizendo. A gente tem uma preocupação muito grande que a formação seja consistente, como o Orlando comentava no início da nossa conversa. Então, do ponto de vista de histórico, a gente sempre usa a mesma amostra. A base de comparação ela tem que ser idêntica ano a ano, com exceção de períodos que algum hotel entre em operação, que é natural que isso mexa de alguma forma na base de desempenho. Olhando os dados que a gente tem hoje, evidentemente é uma fotografia estática. Então é importante ir ao mercado, é importante conversar com os principais players. A gente marcou reuniões com representantes de hotéis expressivos em todos os mercados analisados para entender o que está por trás dos números, em termos de tendência, expectativa, o que a gente poderia utilizar de informação qualitativa para ter uma visão um pouco mais clara do que estava acontecendo em cada praça. Toda a parte referente ao orçamento, ela foi feita pelas redes. A gente simplesmente utilizou os dados já encaminhados pelo FOB, em termos de expectativa de ocupação e diária em todos os mercados, e colocou isso na nossa publicação. A questão é, além de você mencionar, existe aqui um quê analítico de sinalizar para o mercado o que a gente entende como Hotel Invest, como especialistas, de mercados que aquele número poderia estar acima ou abaixo do potencial esperado. E aqui eu acho que é um ponto importante a gente conversar, porque tudo que se apresenta em termos de dado é uma ocupação que evolui em média próximo a 3% e uma diária que evoluiria na ordem de 2 pontos percentuais em valores reais, ou até abaixo disso. É pouco. É muito pouco para o mercado que já no acumulado de 2018 performava em patamares muito parecidos. O Orlando comentou que São Paulo já está com uma taxa de ocupação acima do que estava em 2014, quando o mercado começa a cair numa velocidade um pouco mais rápida. Agora, além de você estar com uma ocupação muito semelhante, hoje já próxima a 68%, 69%, a diária ainda está 20% abaixo do pico desse histórico analisado. Então você tem uma base mais baixa com uma ocupação mais alta. Em termos reais isso. Em termos reais. Já corrigindo pela inflação. Em termos reais. Então é o momento dessa diária começar a crescer. E São Paulo puxa o crescimento de outros mercados do Brasil, que serve como referência. A gente não está falando simplesmente de aumentar a diária porque a gente quer hotéis caros. A gente está falando de aumentar a diária para rentabilizar o melhor investimento, para que as propriedades atuais consigam reinvestir em modernização dos seus ativos e que novos negócios que façam sentido para a cidade aconteçam. Isso é fundamental e a gente está numa distância muito longe ainda disso. Bem interessante, né? Fica ligado no nosso LinkedIn que em breve a gente volta com novas informações e novos vídeos sobre o Panorama.